Este é o Pai Iglu, um cenário lúdico e cheio de significado criado como homenagem ao Dia dos Pais. Inspirado no pinguim, símbolo animal de cuidado e proteção paterna, o projeto traz um iglu que se abre e revela a casa dos pinguins. Dentro dele, o papai pinguim cuida dos filhotes, cada um com seu gorrinho colorido, em uma brincadeira de pareamento de cores com cachecóis e cubos de gelo. Enquanto as crianças se divertem, também desenvolve coordenação motora, atenção e vínculo afetivo. Para artesãs, o Pai Iglu é uma peça simples de montar, com grande valor simbólico e comercial, ideal como presente, lembrança ou material pedagógico. Mais do que um brinquedo, é um abraço em forma de feltro. Pai Iglu, onde o amor de pai aquece os dias frios com cor e proteção. Vamos começar então pelos dedoches. Vão ser então dois tipos de dedoches, né? Os filhotinhos, os pinguins filhotes, serão 5 cores. Aí as cores vocês podem escolher a critério de vocês, tá? E também um dedoche um pouquinho maior, que vai ser o pai. As cores também da gravata, do chapeuzinho, vocês podem ficar à vontade para escolher, tá? Então, eu acabei escolhendo o azul pro pai. E aí, 5 cores diferentes para os filhotes. A montagem deles vai ser basicamente o mesmo, tá? Então, eu vou fazer um filhotinho para vocês verem, porque os outros são todos iguais. E o pai que é um pouquinho diferente só, mas é só uns detalhezinhos que vão ser separados dos filhotes. Então, para os dois, tanto para o pai quanto para os filhotinhos, a gente vai colar essa parte branca aqui no meio do corpinho deles, né? Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone e eu vou passar a máquina. Não tem essa necessidade de passar a máquina, né, para costurar, mas como ele é um dedoche, ele vai ficar na mão da criança e a criança pode manusear muito, eu prefiro costurar para deixar bem preso. Então, nesse caso aqui, eu vou costurar essa parte branca, que ela é maior, né, mais fácil. Então, para isso, eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone para fixar. E aí, eu vou centralizar ela aqui, deixando uma margenzinha aqui embaixo, do lado da cabeça, aqui no pescocinho, e aqui, tentando deixar ela centralizada o máximo que eu puder. Vou colocar aqui um pouquinho de cola só para segurar. E aí, eu vou passar a máquina aqui nessa parte branca. Aqui no filhotinho, eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte do corpo, eles são iguais, né? Então, vai ficar a parte das costas. Eu vou passar um pouquinho de cola na parte branca e também vou centralizar da mesma forma que eu fiz no maior. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é esse. Eu vou levar a máquina e vou passar a costura nessa parte branca aqui pra fixar na parte da frente e daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Tá aqui costuradinho o pai e também está aqui costuradinho um dos filhotes. Eu vou fazer isso com todos os filhotes, tá costuradinho aqui e aqui também. Então, agora, antes da gente unir ela com a parte de trás, nós vamos colar os pezinhos. Então, tem o pezinho, o molde um pouquinho maior e o menorzinho pro filhote, mas é o mesmo molde dos pezinhos. Opa! Mesmo molde dos pezinhos, um maior, outro menor, né? Eu coloquei assim, com essa trave aqui no meio, porque fica mais fácil da gente posicionar na hora de colar. Mas se você quiser recortar só o pedacinho do pezinho que aparece, fica a critério também. Eu coloquei essa travinha porque é mais fácil eu saber aqui. Eu passo cola aqui na trava e eu colo exatamente aqui no meio, aonde ele aparece. Então, ele fica bem certinho aqui e fica os dois pezinhos na mesma altura, né? Então, eu vou passar um pouquinho de cola, vou fazer isso com o filhotinho e com o pai, e todos os filhotinhos e com o pai. Então, posso passar cola aqui. E aí, eu posiciono no meio. E aqui, aonde, no limite do feltro. Então, eu posiciono certinho. E depois que estiver certinho, eu pressiono e espero a cola secar. Então, ela vai ficar presa por essa parte aqui.
Estão os dois coladinhos aqui. Então, agora sim, eu vou colocar a parte de trás. E aí, eu vou costurar. Lembrando que, como a gente tá fazendo dedoche, aqui embaixo tem que ficar aberto. Então, nós não vamos costurar tudo. Onde que nós vamos costurar? Aqui, da pontinha da asa, dá toda a volta aqui em cima, até a pontinha da outra asa aqui. Nos dois casos, no papai e no filhote, porque o papai também vai ser dedoche. Então, nos dois casos, eu vou unir bem certinho e vou costurar daqui até aqui a ponta da outra asa. Quem for fazer a mão caseira em toda a volta, quem vai fazer a máquina, no meu caso, passa a máquina exatamente nesse mesmo espaço. Eu vou lá costurar e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Então, eu tô aqui com os dois costuradinhos, já com as linhas cortadas. E agora eu vou fazer os detalhezinhos, terminar os detalhezinhos com a cola quente. Então, eu vou fazer o quê que falta? Falta o narizinho, que também são iguais, só o tamanho que é diferente. E o narizinho eu vou colocar assim, ó. Ele parece que é igual, mas essa parte aqui de cima, ele é um pouquinho menor do que a parte de baixo, tá? É nessa posição aqui que a gente vai colocar. E eu vou colocar eles nessa partezinha aqui que separa os olhinhos. Colar com cola quente aqui. Eu vou usar aqui, no caso, para fazer os olhinhos, eu vou usar bolinhas de feltro de... Isso aqui acho que é meio centímetro, bem pequenininho. As bolinhas aqui, né? Mas você também pode fazer com tinta de tecido, com caneta permanente, o que ficar mais à mão para você fazer. Eu só não recomendo muito para colar a meia pérola, que eu fico meio cismada, porque a meia pérola, com o tempo, de tanta criança mexer e manusear aqui, como ela vai ficar mexendo bastante, principalmente porque ela vai pôr o dedo dentro, né? Então, ela vai ter, o dedo chega até aqui no rostinho, então ela pode ficar tentando forçar e pode ser que com o tempo essa cola acabe cedendo. Então, eu não recomendo usar a meia pérola. Mas se você quiser usar uma conta presa com linha e agulha, aí você pode fazer, mas aí você tem que fazer, pregar os olhos antes de fazer esse contorno, tá? Quando a gente colou aqui o pezinho, é aquela hora que você tem que colocar os dois olhinhos com as contas, tá? No meu caso aqui, eu vou só colar, então, eu só vou posicionar aqui onde eu quero que fiquem os olhinhos, só pra eu saber aonde vai ficar mais ou menos. E aí, colo o narizinho, pra terminar de montar o rostinho dos nossos dedoches. Aqui para colar os olhinhos, você pode usar tanto a cola quente, como pode usar também aquela cola de pedraria, que tem aquela pontinha metálica, ele é bem mais fininho, como essa daqui, por exemplo. Tem essa pontinha bem fina, e ela também facilita na hora de colocar, quando é olhinho, esses detalhes mais miudinhos, né? Então, a gente passa um pouquinho de cola aqui. Também pode ser usado essa cola de pedraria ao invés da cola quente. Agora, tem outros detalhes pra gente colar também. No pai, nós temos a gravata. Então, nós temos a gravatinha em si. Aí, tem a gola, a parte da frente e a parte de trás. A parte da frente é essa que tem duas. E a parte de trás é lisa. E no filhotinho, nós temos o cachecol. O cachecol são 3 partes. São essas duas aqui que vão no pescoço, mais o cachecol. Então, vou mostrar primeiro aqui como colar o do pai, que é mais simples. Nós vamos colar aqui a gola. Essa não tem segredo, ela já tá na altura certinha do pescoço. E aqui eu vou colar, passar cola aqui nessa parte de cima e vou colar aqui. Se vocês quiserem, pode passar cola em tudo, e aí ele vai ficar bem preso aqui. Ou então, se quiser colar só a pontinha, aí a gravata fica solta. Fica a critério de vocês. Eu vou passar só na pontinha para deixar a gravatinha, a parte de baixo solta.
E na parte de trás, é só para complementar. E aqui o nosso paizinho está pronto. Agora vamos fazer o filhotinho. Aqui, o cachecol dos filhotinhos, ele é formado por essas três partes aqui. Esse cachecol eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ele, mas não no meio certinho. Eu vou dobrar ele mais ou menos assim. E eu vou colocar esse daqui no meio. Então, seria interessante não colocar ele muito igual, muito certinho no meio, exatamente para dar essa caidinha e deixar ele bem tortinho assim. E ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui também não precisa ser necessariamente no meio, pode ser um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Mas ele tem que ser bem rente aqui na dobra. E aí, eu vou passar cola quente aqui, para prender essa parte. Eu vou prender só na parte de cima. Eu quero deixar o cachecol solto. Prendi aqui. Assim, tortinho mesmo. E vou prender do outro lado também. Ele vai ficar assim, soltinho, preso só lá em cima. E agora eu vou colar no pescoço do pinguizinho. E também vou passar cola só essa parte aqui compridinha. Aqui ficou solta e aqui ficou solta também. Ficou preso só na parte de cima. E atrás aqui, só para completar o figurino. E aqui o nosso filhotinho também está pronto. Para fazer a touca, eu vou usar 2 vezes de cada peça. 2 vezes dessa parte, 2 vezes dessa aqui e 2 vezes da bolinha. Tá? Eu coloquei assim em cores diferentes, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo da mesma cor. Mas eu resolvi colocar um, um tom diferente, né? Para dar um destaquezinho, né? Porque aí a, a touquinha ela vai ficar assim. Ela não vai deixar de ser amarela, mas ela vai ter vários tons. Também para ensinar, é interessante para ensinar as tonalidades de uma mesma cor para as crianças. Então, eu vou fazer com 2 tonalidades do amarelo e 2 tonalidades do verde, do rosa e assim por diante. Então, eu vou unir essas 2 partes aqui e vou costurar dessa ponta aqui até essa ponta aqui. Tá? Você pode fazer a máquina ou pode fazer a mão. Eu, nesse caso aqui agora, eu vou fazer a mão. Aí você pode fazer a máquina também se você preferir, tá? Então, juntou, costurou só nessa parte de cima aqui, ó. Temos aqui todo caseado aqui em cima. Aqui embaixo tá aberto, é onde vai entrar a cabeça. E aí, eu vou colocar o gorrinho. E aí, eu vou colocar o gorrinho. Aqui, a barrinha, né? Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui e vou colar. A posição dele é assim. Aqui você toma cuidado para deixar sempre unidos, né? No mesmo tamanho, no mesmo lado. E aqui no meio, lembrando, tem que ficar abertinho. Não pode passar muita cola para ele não vazar aqui e acabar colando as 2 partes. E aí, também aqui na pontinha, vou passar um pouquinho de cola só para unir essas 2 partes aqui. Não cola muito pro meio, tá? Senão depois o gorrinho não cabe na cabeça do pinguim. E a bolinha eu vou colar aqui no meio e do outro lado também. Vou colar mais ou menos no meio aqui. Aqui tá pronto o chapeuzinho do filhotinho. O chapéu do pai, ele é um pouquinho mais simples do que a touca, porque ela não tem aquela parte de baixo, mas ela é praticamente a mesma coisa. Nós vamos usar 2 vezes essa formato e 2 vezes o detalhezinho aqui do chapéu. Então, nós vamos unir também essas 2 partes e nós vamos
costurar somente nessa parte oval aqui em cima, tá? Essa pontinha aqui nós não vamos costurar, a gente vai colar. E aqui embaixo tem que ficar aberto, que é onde vai encaixar na cabeça. Tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto caseado para unir essas duas partes, mas você também pode levar a máquina e costurar toda a volta. Toda a volta não, toda essa voltinha aqui de cima. E agora é só a gente terminar de decorar. Então, aqui embaixo ficou aberto para colocar na cabeça do pinguim. E aqui eu vou colar as bordinhas e os detalhezinhos, com a cola quente mesmo. Então, eu tenho aqui duas tirinhas iguais para colocar na bordinha. Então, eu vou colocar aqui bem nessa margem aqui, de um lado e do outro, porque a criança pode colocar o chapéu do lado que ela quiser. Aqui essa pontinha eu vou colar só um pouquinho para não ficar solta. Deixar ela bem pouquinho de cola mesmo. Aqui eu tenho o chapéuzinho do pai. E aí você pode escolher as cores que você quiser fazer com o filhotinho. Eu escolhi 5 cores diferentes. Aqui, ó, o chapéuzinho dele. As cores aqui que eu escolhi dos filhotinhos. Estão todos aqui uniformizados, com as suas cores respectivas certinhas. E nós temos aqui o nosso papaizinho, também com o chapéuzinho coladinho, para cuidar dos seus 5 pinguizinhos filhotinhos. Tá, aqui os dedoches estão prontos. Vamos agora montar a casinha dessa família. Começando aqui a fazer as capas, né? Essa vai ser a parte da frente e essa vai ser a parte de trás. Elas são bem parecidas, né? Com a diferença do desenho da entrada. Então, as duas vão ter as duas partes mais escuras, vai ter a parte branca e vai ter a parte da parte do rejunte. Eu aqui tô usando um verdinho, acho que esse daqui é o verde candy, mas você pode usar um cinza, pode usar um azul claro, também fica legal. E aqui também o fundo, vocês podem escolher um fundo escuro, pode mesmo escolher um cinza, ou a mesma cor, né? Para fazer um contorno. Eu coloquei um tom mais escuro para destacar. Outra coisa que eu ia falar, se vocês tiverem muita dificuldade para vazar esses lugares aqui, vocês podem também, ao invés de vazar essa parte do rejunte, vocês podem cortar os quadradinhos no branco e colar. E aí, nesse caso, você não vai usar essa parte branca, né? Essa parte branca, na verdade, vai ser o rejunte, a cor do rejunte. No meu caso aqui seria verde. E aí, eu recortaria vários tijolinhos brancos e aí faria a montagem dela em cima do feltro do rejunte. Tá? Mas como eu tenho máquina de corte, quem fizer a compra dos recortes comigo a laser, também já vai receber sim, é mais prático, mais rapidinho para montar. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque elas são parecidas, mas elas não são iguais. Na verdade, elas são espelhadas, porque elas vão ficar nessa posição aqui, certo? Vai ficar aqui a abertura e a parte de trás. Então, elas têm que ser o contrário. Então, na hora de fazer a montagem, tem que observar isso, para não dar diferença na hora do contorno. Por exemplo, esse contorno aqui, ó, eu já conferi, ele tá todo certo. Se por acaso eu colocar ele do contrário, já não vai bater, né? Ele já, no caso aqui, a porta do lado de cá, ó, ela já não vai bater aqui, né? Então, ficaria errado. Então, por aqui você já dá para saber. Você confirma ele aqui e também confirma essa parte do rejunte aqui. E também na parte de trás. A parte de trás tem que ser exatamente o contrário. Então, se eu tô aqui, essa parte teria que vir aqui. Então, o meu contorno tem que estar batendo no avesso dele, né? E da mesma forma, a parte branca e a parte do rejunte, tá? Essa é a observação que vocês têm que fazer. Decidiu certinho que lado que vai ficar.
Então, nós vamos separar aqui, porque ainda não é a hora de juntar. Separar aqui frente e trás. E aqui eu vou colar essa parte, a parte do rejunte no branco e o branco na parte mais escura, tá? Então, para fazer a colagem nessas partes que são mais estreitinhas, vocês podem usar aquela cola de pedraria, que tem aquele bico fino, e facilita a aplicação. No meu caso, tem um dessa marca aqui. Ele tem um biquinho fino desse jeito aqui, ó. Fica mais fácil de aplicar, é mais fácil de controlar a vazão da cola, né? Mas quem não tiver, também pode usar a própria cola de silicone ou a cola quente, né? Quem tem aquele cola quente de bico fino também pode usar. Passa um pouquinho de cola quente aqui, só para não deixar essa parte vazada solta, né? Não quiser passar em todas as partes, não tem necessidade, é mais para fixar. Porque ao redor aqui, eu vou costurar. Então, em volta, no entorno, a gente não vai fazer a costura. A costura não, a cola. Porque na hora de costurar depois fica ruim e estraga até a agulha na hora de costurar. Então, eu vou tomar o cuidado de colar na parte de dentro. Inclusive, aqui o branco também eu vou colar. Vou passar a cola só pelo lado de dentro, né? Mas no meio. E aqui nessas partezinhas mais fininhas na parte do rejunte. A borda, tanto do rejunte quanto a escura, eu não vou usar agora, não vou passar cola, porque eu vou precisar costurar na hora de fazer o acabamento final. Então, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, que é onde tem a entradinha, o detalhe da entradinha na porta, os dois vão ser da mesma forma. Inclusive aqui também, eu vou tomar o cuidado de não passar cola nessas bordas aqui, da mesma forma que eu vou fazer lá na parte de trás. Então, eu vou colar, vou levar a máquina, vou costurar, porque se eu vou fazer na máquina, e aí a gente continua a confeccionar o iglu. Para a parte interna, onde vão ficar os filhotinhos, nós temos aqui a parte que vai fazer o fundo, né? E aí eu tenho que conferir se essa borda aqui tá batendo com a borda da minha página. Senão, é isso que vai definir se ele vai ficar, na hora que abre, se os filhotes vão ficar aqui e o guarda-roupa aqui, ou o contrário. Então, eu vou conferir, supondo que eu quero deixar os filhotes aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho que conferir se essa borda tá batendo com a borda da capa. Então, eu vou pegar a capa aqui, que eu acabei de colar, ainda não costurei. Eu vou conferir se ela vai estar aberta de assim, então ela teria que ficar deste lado. Então, eu vou conferir se essa borda tá batendo com essa. Então, ela é assim. Se eu costurar as coisas aqui, ele não vai bater na hora de fazer o acabamento da página. Então, eu conferi e é desse jeito que vai ficar a página. Tá aqui certinho. Então, a hora que eu abrir, ele vai realmente ficar nessa posição. Então, está correto. Nessa, eu posso tirar a capa aqui, que eu não vou usar agora. E agora, nós vamos colar as pecinhas de gelo. Como é que vai se montar essas pecinhas de gelo? Elas são... Eu vou cortar uma vez o fundo, na cor... em cada uma das 5 cores dos filhotes. E o cubo de gelo, eu cortei 5 brancas. Então, eu tenho aqui esse marronzinho, esse rosa, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, eu vou dispor ele nessa página aqui da forma que eu quiser. Lembrando que eu tenho que deixar espaço entre eles para colocar o dedoche, senão ele vai ficar muito entruncado, né? Se eu colocar muito próximo um do outro, ele vai ficar muito entruncado. Então, eu vou dispor mais ou menos aqui um pouco espaçado. Deixa eu ver aqui assim, de modo que eles não fiquem muito um em cima do outro. E esses aqui de cima, eu tenho que tomar o cuidado de colocar, isso se eu não quiser que os dedoches fiquem saindo pelo topo do iglu, então eu tenho que tomar o cuidado de colocar os cubos de uma forma que ele não ultrapasse, né? Ele aqui não ultrapasse ali o teto. Então, vai sair um pouquinho, não tem problema, mas eu posso colocar ele um pouco mais para baixo.
E aí, ele vai encaixar um pouco mais pra baixo também. Então, ele cabe aqui. Posso colocar ele mais ou menos aqui. Também pra ele não ficar muito apertado. Vai ficar aqui. E... deixar ele aqui, paradinho. E o outro filhote aqui. Ele vai entrar aqui. Ele vai ficar saindo. Se vocês não quiserem que ele saia, vocês têm que colocar o cubo de gelo um pouquinho mais pra dentro. Lembrando também que não pode ser muito em cima desse daqui, senão na hora de você encaixar o outro pinguim, ele vai atrapalhar. Posso colocar ele mais pro meio. Ficam esses dois mais centralizados. Esses daqui mais na lateral. Certo. O cubo de gelo, a parte branca, eu vou colar com cola quente. Por quê? Se eu costurar, a costura vai fazer meio que um contorno nesse cubo. Ele vai perder um pouco esse desenho tridimensional que eu fiz. Então, eu vou colar para manter esses vincos, né? Esses riscos aqui que eu desenhei, sem interferência da costura, tá? Então, eu vou colar. Então, nesse caso aqui, eu vou pregar na primeira peça aqui, na base, só a parte colorida. Então, de todos eles, eu vou tirar o cubo para colar depois, na hora de fazer o acabamento. E eu vou posicionar só a minha parte colorida. E eu sei que é aqui que ele vai ficar. Posso tirar aqui os dedoches, então eles vão ficar mais ou menos nessa posição aqui. Lembra de não colocar muito próximo da borda para não atrapalhar na hora de fazer a costura. E também cuidado com o topo. Então, nesse caso aqui, eu vou prender todos eles para costurar. Eu vou prender eles com um alfinete, porque eu vou querer costurar só a bordinha. Eu não vou querer costurar o meio. Então, se eu não precisasse, se eu pudesse costurar toda a borda, eu passaria um pouquinho de cola e fixaria. Mas nesse caso aqui, como eu não posso colar essa parte aqui, então eu vou colocar um alfinete. Então, eu vou levar na máquina e vou costurar toda essa partezinha daqui, dessa lateral esquerda. E vou terminar a minha costura aqui, para prender essa parte aqui na peça. E essa parte aqui vai ficar aberta para guardar o dedoche, tá? E depois que eu terminar tudo isso, aí sim, eu venho com a cola quente e venho colando todos os cubos de gelo aqui. Lembrando de deixar uma bordinha, né, para aparecer a cor. E observando para não colocar ao contrário, né? Observar o contorno e colar essa parte branca aqui em cada um dos 5 blocos. A parte de dentro, onde vai ficar o guarda-roupa, nós vamos usar aqui a outra parte. Né? Nós vamos conferir novamente com a frente, com as capas, para ver se ele tá na posição correta. Da mesma forma que a gente fez do onde vão ficar os dedoches. Então, no caso aqui, eu tenho a minha parte do fundo, certo? Já costurei aqui a capa. E aqui, ele vai ficar assim, né? Porque ele vai abrir de cá pra cá. Aí, vai ficar a capa do fundo. Então, eu tô nessa posição aqui, eu tenho que costurar nela. Então, eu tenho que conferir se esse formato tá correto. Ó, já tô vendo aqui que não tá. Vamos tentar do avesso. Agora sim, agora bateu todas as bordas. Então, essa é a posição que eu tenho que fazer. E aí, aqui, nós vamos colocar o guarda-roupa. O guarda-roupa, nós vamos montar aqui, são duas partes do guarda-roupa, né? Uma parte vazada e a parte do fundo, tá? Nós vamos usar essas duas para fazer o guarda-roupa e também duas metades aqui dubladas. Não precisa ser de cores diferentes, tá? Eu fiz aqui, coloquei só para fazer um sharpzinho.
para fazer as portas. As portas vão ficar aqui e elas vão abrir de assim, tá? Então, como é que nós vamos fazer esse guarda-roupa? Vamos começar pelas portas, então. As portas, elas são dubladas, certo? E aí, nós temos que colocar as fitas de cetim que vão servir de dobradiça. Eu gosto de usar fita de cetim porque ela não arrebenta, ela é mais firme, né, do que o feltro. O feltro, de tanto a criança abre e fecha, ela pode acabar rasgando e rompendo uma das dobradiças. Então, eu prefiro a fita de cetim, que ela é melhor, ela é mais durável. Então, eu tô cortando aqui 4 pedacinhos. Essa fita de cetim tem 1 centímetro de largura e eu tô cortando aqui 5 centímetros de comprimento. Vou usar 4, que são 2 para cada lado, tá? E aí, eu vou colocar também no meio eu vou colocar essas fitas de cetim também um pouco mais finas. Vocês podem colocar cordão encerado, pode colocar aquele fio acetinado, né? Roliço, rabo de rato, né, que o pessoal chama, para fazer a fechadura. No caso, a fechadura ela vai colocar, a gente vai colocar ela aqui e a criança vai fechar com um laço, tá? Então, tem que ser um fio comprido. Eu preferi esse que é mais fininho do que esse outro que é mais largo, mais fácil da criança amarrar. E eu cortei, nesse caso aqui, deixa eu só conferir o tamanho, 20 centímetros cada um, tá? 20 centímetros, porque a gente vai ter que colocar ela por dentro para prender na porta, então ela tem que ser um pouquinho mais comprida. Vou deixar aqui. E também para fazer um charmezinho aqui, você pode colocar, um lado ela vai ficar presa na porta, né? Do outro lado você pode colocar uma miçanga, ou pode colocar, lembrando de amarrar bem, né? A miçanga para não sair. Você pode colocar um botão, ou você pode só dar um nozinho, ou se não quiser também pode só queimar, para não desfiar, que tá tudo ok. E nesse caso aqui, eu vou colocar alguns peixinhos. Eu cortei aqui 4 peixinhos desse daqui. E eu vou colar eles nas pontas aqui. Posso colar assim, eu posso colar de assim e assim, de frente. Eu vou colar aqui, vou prender essa ponta aqui. E cada uma das pontas vai ter esses 2 peixinhos, só para fazer um charme. Aí você pode até desenhar escamas ou colocar um olhinho. Eu peguei até uns botões, uns mini botões para ver se eu coloco depois. Esses aqui são bem pequenininhos mesmo, só para fazer um detalhezinho no peixe. Que aí eu vou ver se eu costuro os olhinhos no peixe. E aí fica bonitinho também, né? Aqui. Mas isso eu vou avaliar depois. E também não é obrigatório, né? É uma sugestão para decoração. Lembrando que quanto mais botões, aviamentos você coloca no seu projeto, melhor ele fica. Ele vai ficar mais, ele vai agregar valor, né? Só que também ele acaba encarecendo um pouco para o cliente. Então, se o seu cliente está procurando alguma coisa mais simples, né? De repente ele não tem um poder aquisitivo muito grande no momento, você pode fazer simplesmente queimando aqui e deixa a ponta solta mesmo, né? E acaba assim, a finalidade da atividade continua existindo, porque a criança vai continuar fazendo o laço normal, como as outras, mas ele fica mais simples, mas ele atinge o objetivo. Então, acaba facilitando, às vezes, para o seu cliente, né? Você não perde o cliente e você também não perde a venda. E o cliente sai satisfeito porque ele vai continuar tendo a atividade que ele quer na, na sua peça, né? Então, nós vamos fazer aqui. Eu vou colar essa fita com esse peixinho com cola quente mesmo. Então, tem aqui as minhas 2 fitas. E agora eu vou colocar ele aqui mais ou menos na metade. Vamos calcular aqui. Que ele tem...
12 de altura, então eu vou colocar mais ou menos de 100 centímetros aqui. Pra ficar centralizado e na mesma altura os dois. Então, aqui eu vou colocar um pinguinho de cola. Pode ser cola de silicone mesmo, né? Eu vou usar cola quente porque a pistola já tá aqui. Mas eu vou ter o cuidado de não passar cola aqui na borda, porque eu tenho que costurar. E pra não, a cola não pegar. E eu gosto de colocar assim, pelo menos até metade de fita aqui pra dentro, porque ela fica bem presa. Se você coloca muito na beiradinha, a criança de tanto puxar, pode ser que acabe rasgando. Então, eu coloco sempre pelo menos metade da fita dentro da peça e colo bastante, né? Caprichando a cola aqui, mas sempre observando de não colocar aqui na borda para não atrapalhar na hora de fazer a costura. E eu tenho que lembrar de colocar também as dobradiças. As dobradiças eu vou colocar, calcular mais ou menos daqui para cá. Daqui para cá 2 centímetros. E daqui para cá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Então, é 2 aqui, calcula 6 e marca aqui também. E da mesma forma, 2 centímetros aqui embaixo, depois mais 6 e marco aqui também. Confiro se tá na mesma altura, para não ficar muito diferente, tá? Um pouquinho diferente aqui a altura dos dois. E eu vou colocar também a fita de cetim aqui. Aí não preciso colocar até a metade, né? Porque é menos. Vou colocar uns 2 centímetros aqui. E uns 2 centímetros ali vai ficar uma folguinha, né? Vamos ter, pra ter essa margem. Então, eu vou colocar uns 2 centímetros pra cá e depois o restante eu coloco dentro do guarda-roupa. Lembrando também de não colocar a cola muito aqui próximo da borda, né? Pra ter uma margem de costura, pra não atrapalhar na hora de eu dublar. E assim, agora, eu vou fazer essa dublagem aqui, e vou costurar essa segunda parte aqui em cima. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no meio só pra ele segurar. Lembrando de colocar no meio, pra não atrapalhar a costura, sempre. E aí, quem for fazer a mão, vai casear ou vai contornar toda a sua volta com o ponto de sua preferência. E quem for levar a máquina, pode passar a máquina em toda a volta. Coloquei um pinguinho de cola também para colar as dobradiças aqui. Ajuda a prender as dobradiças e aí ajuda a segurar o feltro no lugar. Então, pode colocar um pinguinho de cola, não precisa ser cola quente, pode ser cola de silicone, que você tiver mais à mão. Só para ele não sair do lugar. E também para fixar a fita da nossa fita de cetim que vai servir de dobradiça. Então, isso daqui eu vou levar à máquina e depois eu continuo. Enquanto isso, enquanto eu separo mais coisa pra gente levar à máquina, vamos fazer essa segunda parte aqui.
Essa segunda parte aqui, eu vou colocar eu vou centralizar aqui mais ou menos onde eu quero. Vou fazer primeiro o guarda-roupa. Precisa centralizar ainda. Então, eu vou colocar aqui essa parte vazada só para eu saber a altura que eu vou colocar os meus dois elásticos que vão servir para segurar os chapeuzinhos, né? Os gorrinhos e o chapéu do papai dentro do guarda-roupa. Então, eu tenho aqui 15 centímetros de elástico. Você pode usar da cor que você quiser. Pode ser o branco mesmo, né? Eu aproveitei que eu tinha um azul aqui, vou usar ele. Eu vou calcular aqui, partindo aqui da lateral, da marcação aqui do vazado, eu vou marcar 2 centímetros aqui embaixo e aqui 5 centímetros. Tá mais ou menos aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, aqui, não, um pouquinho menos. Aqui são 3. Então, aqui de baixo são 3 centímetros. E aqui, mais 5. Então, na verdade, eu tô marcando aqui o feltro de baixo. Não é a parte vazada. A parte vazada vai ser só pra costurar depois. Então, eu marquei ali onde eu vou colocar os meus elásticos. E eu vou colocar eles assim, em cima da minha marcação. E eu vou virar ele um pouquinho para trás, porque eu gosto de prender esse elástico também atrás. Então, eu vou prender ele aqui atrás. Eu vou passar um pouquinho de cola quente, que ele cola mais rápido. Lembrando também de não colar muito próximo da borda. E também lembrando que a gente tem aqui essa parte vazada para costurar. Então, lembra que tem que deixar esse pedaço sem cola. Então, eu vou colocar meu elástico aqui, vou centralizar ele, jogar um pouquinho de pontinha para trás. E aí, eu vou colar só a pontinha. Deixar ele fixo ali, facilitar na hora da costura. Não precisa esticar o elástico, tá? Deixa ele bem retinho. Não precisa esticar, senão ele vai ficar forçando o feltro a diminuir. Então, como a criança, na hora de tirar e colocar, já vai forçar, já vai puxar, então deixa ele, não precisa deixar frouxo, mas também deixa ele bem certinho. E do outro lado, na parte de baixo também eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui o elástico, centralizo mais ou menos, jogo as pontinhas para trás. Então, prosseguindo aqui com o nosso guarda-roupa. Eu fiz a costura aqui da volta, né? Ficou todo o contorno dos dois lados. Então, tá bem preso aqui já a fita que vai dar o laço aqui no meio e as duas dobradiças. Então, agora nós vamos colocar essas portas no guarda-roupa. Então, pra gente saber exatamente onde elas vão ficar aqui no meio, eu vou colocar aqui a nossa parte vazada, aqui na frente. E aí, eu vou colocar aqui a minha porta. Eu sei que vai ficar aqui, só que eu não quero essa fita aparecendo, né? Então, eu não vou colocar ela aqui, por aqui. Eu poderia colocar ela por aqui mesmo, aqui por cima, né? Só você, na hora de costurar, prender, ela vai funcionar. Só que eu quero esconder isso daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a portinha aqui, vou tirar essa parte vazada. E aí, eu vou colocar, jogar pra trás essa minha fita de cetim. E, da mesma forma que eu fiz com o elástico, eu vou colocar um pinguinho de cola só pra prender ela aqui,
E aí, na hora de costurar, que eu for fazer a costura da parte vazada, eu prendo ela na página. Então, eu vou colocar aqui só um pinguinho de cola para prender essa parte, a fita ali, para não sair do lugar. E aí, eu sei que a porta tá no lugar certinho. Não vou deixar ele muito apertado, tá? Porque senão depois ela não consegue, esse movimento de abrir e fechar, ela não vai fazer bem. Então, eu vou colocar ela normal, né? Sem puxar muito e sem deixar ela frouxa também. Vou colocar essa outra parte aqui. Ajustei aqui. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola na minha fita, porque eu sei que tá na altura certa. E vou prender ela aqui atrás. Pode ser a cola de silicone, tá? Eu vou sempre falar isso. A cola que fica mais fácil pra você. Não tem necessidade de ser a cola quente. Eu tô usando porque ela tá aqui, é mais fácil. Tá mais na mão aqui. E aí, ela já cola praticamente instantaneamente. Então, eu tô aqui com a minha porta. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Coloquei a minha porta aqui. Vou virar ela na parte de trás. Vou passar um pinguinho de cola e vou puxar sem apertar para prender essa fita no meu guarda-roupa. E aí eu vou conferir se a minha porta tá no lugar certo. Tá certinho. E tá fechando aqui no lugar certo. Deixa eu abrir agora para ver se tá tudo ok. Se ela tá abrindo. Que ela tá abrindo. Aqui também. Então, agora eu posso prender essa parte de cima na parte de baixo. Então, eu também vou passar só um pinguinho de cola para fixar, e aí eu vou levar na máquina de costura. Para prender já na página. E ali na página, lembrando sempre de conferir a borda, né? Nunca é demais para não ter o risco de a gente fazer todo o trabalho na parte errada. Então, esse é o fundo, ele vai estar assim, essa parte tem que encaixar aqui. Deixa eu ver se tá certo. Sim, está certa. Então, esse é o lado correto. E aqui eu vou centralizar. Ou se vocês quiserem colocar do lado de cá, no cantinho, fazer alguma decoração aqui, colocar algum um criado mudo, ou algum um espelho, alguma coisa assim, fica a critério. Mas a princípio, a proposta é só, o importante é ter o guarda-roupa aqui. Então, eu tô centralizando o guarda-roupa aqui, na posição que eu vou querer que ela fique. E aí, eu vou passar um pinguinho de cola também para fixar ela na página. E aí, sim, eu vou fazer todo o contorno do guarda-roupa para prender ele aqui. Então, vou passar um pouquinho de cola só para fixar ele ali. Eu gosto de passar sempre aqui onde ela vai, onde tem as emendas de fitas e de botões, se tiver, se fosse o caso, né? Eu gosto de colocar para garantir que ele vai ficar bem fixo. E aí, ele também serve como fixação do, do guarda-roupa, no caso, na página. Então, eu vou posicionar do jeito que eu quero aqui, mais ou menos por aqui assim. Pressionar um pouquinho só pra deixar ele com a... E aí, eu vou levar ela na máquina agora e costurar todo o guarda-roupa na página. E aí, a gente já vai fazer, fechar o livro e fazer o acabamento. Eu vou lá costurar essa aqui e a gente já termina. Daqui tudo costurado, eu fiz a costura aqui em toda a volta, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro.
Eu passei aqui. Então, na verdade, nosso elástico, a nossa dobradiça ficaram presos por 2 costuras, além da cola que tá lá no verso. Então, ela tá bem segura, bem fixa. Então, eu fiz toda a costurinha aqui, certinho. E aí, nossa guarda-roupa está pronto. Nós podemos guardar aqui já os nossos... Mostrar aqui pra vocês como vai ficar o nosso guarda-roupa. E a criança decide a posição que ela quer. E aí, é um jeito bem fácil dela guardar. Não tem muito segredo, né? Ela pode colocar quantos que ela quiser em cima, quantos que ela quiser embaixo, mas elas cabem assim, todos os chapéuzinhos, os adereços de cabeça, ali no guarda-roupa. Então, ela também vai trabalhar, nesse caso aqui, a coordenação motora fina na hora de fazer o laço. É uma atividade que, para crianças menores, já é um pouquinho de difícil. Você pode substituir, por exemplo, por uma fitinha com velcro, se você achar que a criança não tem ainda condições de fazer e que tá muito cedo para ela fazer, mas é um jeito já dela ir treinando, né? E aí você pode enfeitar com outros detalhes aqui. Você pode colocar quadrinhos ou um tapetinho aqui embaixo, uma janelinha, aí fica a critério de vocês, tá? A imaginação aí corre solta. Então, agora nós vamos fazer a montagem final. Então, colocamos aqui tudo o que precisa nessa página. Então, nós vamos costurar ela como fundo dela. E aqui a nossa frente, a parte da frente, que também já tá toda costurada em toda a volta. Também vamos costurar ela com a parte da frente. Tá aqui os gelos e aqui o gelinho já colei, todos com cola quente. Vamos colocar os dedoches aqui só pra ver. Então, cada um na sua respectiva cor. E o papai que vai ficar pra fora. Então, esse é o nosso projeto. Então, nós vamos aqui, o que nós vamos fazer? Agora, a costura é simples. Nós vamos passar um pouquinho de cola para prender essas duas partes aqui, para elas ficarem iguais. E aí, eu vou costurar toda a volta, né? Claro, eu vou tirar os dedoches na hora de costurar. Quanto menos elementos tiver na máquina, é melhor, né? Mas antes de fazer a costura dos dois lados, eu vou colocar também uma dobradiça aqui, que une essas duas partes. Então, eu vou colocar uma dobradiça aqui. Eu também vou usar, nesse caso aqui, uma fita de cetim. Só que nesse aqui, eu vou usar um pouquinho mais grossa. Essa daqui, deixa eu ver quantos centímetros que tem. Essa tem 2 centímetros, tá? E aí, eu vou colocar... eu vou eleger um ponto aqui onde eu vou abrir, né? Vou prender aqui em uma situação que ela vai abrir. Então, lembrando, se você colocar aqui muito pra cima, como ele é oval, né? Não é reto, ele vai acabar abrindo um pouco pra cima. Não tem problema também. Então, a gente vai colocar a fita. Essa daqui eu cortei com 8 centímetros. Eu vou escolher, por exemplo, aqui, essa parte que é um pouco mais reta. Então, ela vai ficar entre as páginas da frente e entre as páginas de trás, tá? Então, eu vou colocar ela aqui no meio das duas partes aqui da frente, né? Ela vai ficar aqui. E essa outra parte, ela vai ficar aqui. Mas por que eu coloquei todos os elementos agora? Para eu saber o tamanho que eu tenho que deixar de margem, porque ela não pode ficar muito perto, porque senão eu não consigo fechar, ela vai ficar amassando. E também, se colocar muito larga, ela vai ficar muito aberta aqui, né? Então, eu tenho que colocar ela numa situação que fique bom, não muito aberto e nem muito fechado. Vou colocar ela um pouquinho aqui, essa daqui também um pouquinho aqui.
pouquinho para cada lado. E ela vai ficar mais ou menos assim, que seria o ideal. Então, eu vou fazer uma pequena marcação de caneta aqui, só para saber. Uma caneta fantasminha, eu vou fazer a marcação aqui, como que eu quero. Ela vai ficar aqui. Então, essa parte aqui vai ficar aqui, e essa parte aqui vai ficar aqui. Mais ou menos. Então, eu sei que essa primeira parte aqui, eu vou colocar ela aqui. Tirar os dedoches. Então, eu sei que ela vai ficar aqui. Eu vou colar a minha fita aqui. Passar um pouquinho de cola só para fixar ela. E aí, eu vou fechar essa parte aqui da frente. Vou costurar toda a volta. E aí, só depois eu vou colar essa parte, na parte aqui de trás. Aí, eu também vou tirar os gorrinhos ali na hora de costurar. Mas eu vou colocar ela na parte aqui de trás. Vou medir até onde tá a minha marcação. Que eu fiz com a caneta aqui. Eu sei que ela vai ficar aqui. E aí, eu vou colar também a fita aqui e vou costurar, tá? Nós vamos fazer por partes. Vamos colar a parte da frente primeiro e depois a parte de trás. E aí, já estamos quase terminando o nosso paiglo. Tá aqui costurado, tá bem preso aqui minha fita. Vai fazer a dobradiça. Vai ter tudo costurado aqui em volta. E agora, eu vou colocar a outra parte. A parte de trás, essa daqui. Eu também vou tirar todos os gorrinhos que tem aqui, pra não... pra facilitar na hora da costura. Tirar todos eles. E aqui também eu vou amarrar esses peixes para eles não ficarem atrapalhando. Então, eu tenho essa parte aqui. E aí, eu tenho que fazer ela ficar igual do outro lado, né? Então, nós vamos colocar aqui na mesma altura dele. Vamos fechar ele aqui. Ele fechado aqui. Vamos colocar ele no meio, entre o fundo e o guarda-roupa. Colocar ele aqui no meio. Lembrando daquela marquinha que a gente fez, né? Aquela marquinha que a gente fez aqui. Então, eu vou colocar ele pra dentro, no meio dessas duas partes aqui, até aquela marcação que eu fiz, tá? Então, eu tô aqui com o meu guarda-roupa. Vou colocar ele aqui no meio, até a marcação que eu tinha feito, na hora que eu medi, com todos os elementos dentro. Então, vou colocar mais ou menos por aqui. Vai ficar nessa altura, e aí eu vou conferir se aqui tá batendo. Um pouco mais pra cima. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, pra prender a minha fita no lugar. E aí, novamente, eu vou levar a máquina para costurar essa outra parte aqui. Então, eu vou costurar toda a volta aqui. E aí, eu venho só para finalizar, pra gente colocar o botão aqui que fecha. Tá quase pronto, gente. Bom, tá aqui a nossa pastinha, tá pronta, né? Tá todo costurado aqui a nossa dobradiça. E aqui eu vou colocar agora o botão
para fechar. Então, eu vou colocar o botão Rita, né? O botão de pressão. É de plástico. Então, ele é formado por quatro partes. Duas partes com essa parte que fura. Ele tem um furo aqui. Na verdade, tem um espeto. E tem essas duas partes furadas aqui. Que são diferentes. Então, eu vou colocar num lugar que não pegue nenhuma outra parte aqui dentro. Então, não pode pegar no gelo, né? Não pode pegar aqui no. Tomar cuidado para não pegar muito perto do guarda-roupa. Então, eu vou pegar um lugar que fique bom. E aqui no caso, eu poderia. Esse botão tem duas formas de colocar. Você poderia colocar ele antes da gente fechar, então ela ficaria embutida, né? Ela ficaria, porque ela vai ficar com essa parte do lado de trás do botão, né? Então, ela pode ficar embutida. Então, você, por exemplo, decidisse colocar o botão aqui, nesse canto aqui. Então, você já colocaria o botão antes de fazer fechar a capa, né? Antes de colocar essa parte de fora. Aí, ela ficaria embutida. Ou então, nesse caso aqui, que nem a gente vai fazer, eu vou colocar ela por fora mesmo, tá? Então, eu vou prender ela aqui. Então, eu tô usando ela na mesma cor que o gelo aqui para ele ficar mais disfarçadinho, né? Então tem das duas formas. As duas formas estão corretas. Tem gente que prefere colocar embutido, ele fica escondido. E eu prefiro, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, porque como ele vai abrir e fechar muito, eu tenho medo que de tanto puxar, o botão acabe soltando daqui. Então eu vou prender já as duas partes e aí ele vai ficar mais fixo. Tá? Então eu vou escolher um ponto qualquer aqui que não atrapalhe na hora de colocar o botão e também não pegue os elementos aqui dentro. Então, eu posso colocar, já que essa daqui tá, a nossa dobradiça tá aqui, colocar mais ou menos na mesma altura, vou colocar dentro dessa pedra, desse cubo de gelo. Eu vou dar uma olhada se aqui atrás não está pegando em nada. E aí, eu vou fazer o meu furo. Então, no caso aqui, eu tô vendo que tem o gelo verde aqui, então eu vou colocar ele um pouco mais para cima. Então, eu vou colocar ele um lugar que fica bom aqui, bem aqui no canto. E eu tô sentindo que aqui ele não vai pegar no gelo. Então, eu vou fazer a marcação aqui. Marquei o ponto que eu quero, né? Ele ficou aqui marcadinho, o furinho. E aí, eu vou com um agulhão, vou atravessar ele até o outro lado. Certo? Atravessei ele aqui pro outro lado. E é onde eu vou colocar o meu botão. E eu também já vou aproveitar o furo e vou colocar aqui para saber aonde que é a marcação do outro lado. Alinhei aqui, certinho. Coloquei o meu agulhão no furo e também vou fazer o furo até o outro lado. Então, aqui eu vou colocar o meu botão. Então, essa é a parte de trás do botão, eu vou colocar ele aqui. E aí, eu vou colocar o meu botão, essa parte aqui. Aí, você pode colocar com um alicate, tem gente que tem alicate, no meu caso, eu tenho o balancim. Então, eu vou colocar ele com balancim. Quem não tem alicate nem o balancim, porque não é uma ferramenta, infelizmente, muito barata, você pode levar em alguma loja que faça essa aplicação aí na sua cidade. E aqui o meu balancim. E fazer a aplicação do botão. Você leva os botões, pede para a pessoa colocar ali, onde prega botão, né? Alguém que trabalhe com isso, pregue o seu botão aqui para terminar a sua peça. Ou também, quem não quiser ou não tiver condições, pode pegar e usar o velcro no lugar do botão Rita, que ele também funciona da mesma forma. Então, aqui eu já fixei o meu botão. E vou colocar também do outro lado.
Tá aqui o meu balancê novamente, já troquei a matriz, porque eu vou colocar agora o outro lado do botão. Vou posicionar ele aqui. Agora eu vou testar. Aí funcionou, abriu, fechou. Vamos guardar todos os elementos aqui dentro. Vou colocar aqui os respectivos pinguins em seus cubinhos de gelo. E vamos guardar os chapéus aqui dentro do guarda-roupa. Colocar numa ordem aleatória qualquer, porque aí a criança vai ter que identificar qual é a cor para cada pinguim. Vamos colocar o papai aqui do lado do guarda-roupa. Fechamos. E aqui, ó, o botão ficou bem discreto, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E aqui está o nosso Pai Iglu, nosso projeto. Tá aqui os filhotinhos, o papai, o guarda-roupa, prontinho para ser objeto de brincadeira. Vou mostrar agora para fazer uns últimos detalhezinhos, pra gente deixar um pouquinho enfeitado. Aqui, ó, os peixinhos, eu coloquei um botão, tá? Eu coloquei aquele micro botão, costurei ele. Dá pra ver aqui? Tá costurado dos dois lados. E aí eu desenhei com caneta fantasminha umas escamas. E eu vou passar uma caneta permanente em cima pra fazer esse detalhezinho no peixinho. Tô usando esse marcador permanente, né? E aí eu fiz os detalhezinhos só pra deixar ele um pouquinho com detalhe. E essa parte do guarda-roupa, aqui, nossa proposta está pronta. Outro detalhe também que dá pra gente colocar são esses brilhos aqui nos olhinhos, né? Que eu faço com tinta de tecido, tá? Eu uso essa tinta mesmo, da Acrylex. Eu vou usar bem pouquinho dela. Vou usar só a tampinha. E eu uso pra fazer esse pinguinho um alfinete, tá? Um alfinete mesmo. Você pode usar a própria agulha de costura, né? Mas eu prefiro usar o alfinete, que ele tem essa bolinha pra segurar, fica mais fácil. Então, como é que nós vamos fazer? Mergulhe um pouquinho da pontinha na tinta de tecido, bem pouquinho. E eu vou fazer só um pinguinho aqui. Tá vendo? Só um pinguinho. E aí, se você quiser um pinguinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, você pode aumentar a quantidade de tinta, tá? E aí, para passar pro outro olho, eu limpo num pedacinho de papel. Ou se você achar que tá com muita tinta, você limpa num pedacinho de papel e parte para outra.
Uma coisa que é importante fazer, que eu até esqueci de falar, antes de você utilizar aqui a tinta, para não ter aqueles pelinhos levantados, né? Que geralmente fica levantado e pode atrapalhar na hora da pintura, você pode passar uma tesourinha de ponta fina. Deixa eu mostrar aqui. Você olha meio de lado, assim, e vai recortando, né? Se tiver algum pelinho levantado. Ou então você também pode utilizar um isqueiro, né? Você passa o isqueiro. É interessante passar na borda pra gente selar aqueles pelinhos que ficam sobrando aqui. E você pode passar bem rapidamente a parte azul da chama no feltro, que ela não estraga. Mas tem que passar bem rápido, tomar bastante cuidado. Quem ainda não tem experiência, vai treinando aí nos pedacinhos de feltro, de retalho, para não queimar a peça, né? Porque senão ela fica feia. Por exemplo, aqui, ó, na hora de passar, eu queimei um pouquinho demais aqui, ó, o pezinho, tá vendo? E ele ficou um pouquinho preto, então ele acaba estragando o feltro. Tem que passar bem de leve, bem rapidinho, para ele tirar esses pelinhos. Você vai fazer isso com todos os filhotinhos, tá? Todas as peças que você fizer de feltro, é bom você passar a chama, que ele retira esses pelinhos, né? E deixa a peça com um acabamento melhor, tá? Então, você retira esses pelinhos para poder tirar esses pelinhos que ficam sobrando antes de fazer a pintura. E aí, ele não tem problema na hora de você pintar e estragar o seu desenho, né? Porque uma tinta de tecido ela não vai sair na hora de fazer o seu desenho no feltro. É um detalhezinho de nada que dá toda a diferença, já tá no outro brilho para os nossos dedoches. E aí vamos deixar secar. E aí está pronto o nosso brinquedo. Vou guardar eles aqui. Esse foi o nosso projeto gratuito desse mês, em homenagem ao Dia dos Pais. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de deixar o like aqui, é muito importante para nós. E também se inscreva no nosso canal, porque todo mês tem projeto gratuito saindo aqui no canal. Você ativa as notificações e você recebe um aviso assim que for postado a aula. E também nas nossas redes sociais a gente avisa, é só acompanhar as nossas postagens. E eu agradeço por você ter acompanhado esse projeto até aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima.